Olá, hoje aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta vou apresentar um vídeo cujo título eu dei de Volta ao Bem. É do mesmo capítulo lá do livro do Céu e Inferno, no qual nós fizemos há 2 semanas atrás um vídeo falando sobre o Código Penal da vida futura. Porque no mundo em que nós vivemos, por pensamentos, palavras e atitudes, ainda militamos no mal, enquanto o bem já faça parte do nosso cotidiano. O bem já faz parte do nosso cotidiano e sua tendência natural é superar o mal, pois assim o determina a providência divina, por sua lei de progresso. E alguns passos, portanto, para além do arrependimento, precisam ser dados para a volta ao bem. E esses passos ocorrerão de forma espontânea e não instantânea no curso do tempo. Porque o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, ele não basta por si só. São precisas as expiações, que hajam expiações e reparações. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagarmos os traços de uma falta que cometemos e, por consequência, nos livrarmos das suas consequências. O arrependimento suaviza os amargores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. O arrependimento pode se dar por toda parte e em qualquer tempo, E se demorar, o culpado sofre por mais tempo, é claro, Até que o último vestígio da sua falta desapareça. Pois a expiação, ela consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes dos atos danosos que nós pratiquemos, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte física ou ainda em novas existências, porque o espírito é o mesmo e ele leva consigo o seu histórico espiritual. Assim, a expiação se segue ao arrependimento, em que pese variar de gênero e grau, ou graus de sofrimento, gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos. E ela pode resumir-se em três princípios. Primeiro, pelo sofrimento, pois este é inerente à imperfeição, posto que o espírito rebelde que ainda milita contra a natureza das coisas, infringindo regras de ordem moral, social, legal e assim por diante, e por consequência, infringindo a lei de amor. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. E terceiro, sofrendo, entretanto, todo homem pode libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Assim, é da didática da lei divina que os espíritos imperfeitos sejam excluídos dos mundos felizes cuja harmonia perturbariam, daí a migração de espíritos de um planeta para outro, ficando nos mundos inferiores esses espíritos a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida, e purificando-se das suas imperfeições até que um dia chegue em que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados, moral e fisicamente, quiçá o retorno ao seu planeta de origem. Se pode conceber um lugar circunscrito, melhor dizendo, de castigo, tal lugar é sem dúvida nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados, à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento, por ser tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado, pode persistir anos, séculos, vindo, por fim, um momento em que seu hábito no mal se modifique pelo sofrimento e, a despeito da sua arrogância, reconhece o poder superior que o domina, reconhece a sabedoria divina. Então, desde que se manifestam os primeiros vilumbres de arrependimento, Deus lhes faz entrever a esperança
pois há espíritos incapazes de nunca progredir. Né? Não há espíritos incapazes de nunca progredir. Isso não é possível, votados à eterna inferioridade, o que seria naturalmente a negação da lei de progresso que providencialmente rege todas as criaturas. Quaisquer que sejam a inferioridade, a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Já dissemos isso, inclusive, num vídeo passado. Todos têm seu anjo de guarda, seu guia espiritual, que por eles vela, espreita-lhe os movimentos de sua alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma existência o mal que praticaram. Aí, releva dizer que a responsabilidade das faltas é toda pessoal, é toda do sujeito que as cometeu. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se de alguma forma lhe deu origem, né? Quer provocando pelo exemplo, quer não impedindo quando poderia fazê-lo. Então, a reparação consiste em fazer o bem àqueles que se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou por má vontade, estará numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhe reconhecimento e fazer-lhe tanto bem quanto o mal que lhes tenha feito no passado. Por outro aspecto, ferindo a lei de amor, todas as faltas acarretam prejuízos direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descuidado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde se foi orgulhoso. O sujeito tem que se tornar humilde se for orgulhoso, amável se foi austero, grosseiro, caridoso se foi egoísta, benigno se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, frugal se foi intemperante. Sim, frugal se foi intemperante, trocando, em suma, por bons os maus exemplos perpetrados, e desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Do que se conclui que outra não é a situação do espírito no mundo espiritual, senão aquela que por si preparada, que por si mesmo, ele preparou na vida corpórea. Mais tarde, bem mais tarde, outras reencarnações se lhe faculta novas provas de expiação e reparação com maior ou menor proveito, dependendo naturalmente do seu livre-arbítrio, e se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre mais amarga pelo acúmulo de delitos que cometeu contra a lei de progresso, contra a lei de amor. E é bem por isso que de toda sorte, se pode dizer que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar, e os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidade, pagá-lo-ão, sim, pagá-lo-ão, muito caro em outra vida, em outra reencarnação. E nesse sentido foi o que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Assim, o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Deus é misericórdia infinita, mas não é cego. Se Deus é misericórdia infinita, ele não é cego, pois o culpado que ela atinge não fica exonerado dos seus erros, e enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre as consequências desses seus erros. E para finalizar o nosso trabalho de hoje, nós vamos acrescentar que, por infinita misericórdia de Deus, devemos ter que Ele, Deus, não é inexorável e insensível, pois Ele deixa sempre viável o caminho da redenção pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação, nessa sequência, se não nessa encarnação, nas futuras encarnações. Nós espíritos, teremos sempre a possibilidade de expiar e reparar, começando lá pelo arrependimento. Compartilhe aí o nosso vídeo com seus amigos espíritas. O vídeo é para os espíritas. Costumo dizer que as outras crenças, os outros crentes, têm a sua própria literatura. Essa é a literatura para o espírita.
né? Comente, se quiser, o material hoje apresentado e vamos adiante.